Então, o título dessa meditação que vamos fazer: como será o novo normal em 2021? Muito se fala desse novo normal. Então, como será o novo normal em 2021? Vamos orar, pedir a direção do nosso Deus. Pai querido e maravilhoso Senhor, em todo tempo somos dependentes do Senhor. E para que nessa meditação, Senhor Deus, a Tua palavra venha fazer, Senhor Deus, uma ação dentro de nós, então pedimos que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos ajude nesse entendimento. Dá-nos a direção do Seu Espírito, ó Deus Todo-Poderoso. Nós imploramos a Sua direção maravilhosa, pedimos a Sua intervenção, Pai, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como será o novo normal em 2021? Mais alguns dias nós estaremos em 2021. Bom, 2020 foi um ano de muitas surpresas. Quem imaginava que em 2020 iria ter uma pandemia mundial? Quem diria isso? Muitos planos tiveram que ser adiados. E muitos planos também tiveram que ser cancelados por causa dessa surpresa que tivemos nesse ano de 2020. Muitas pessoas estavam bem no início do ano e hoje estão falidas por causa desse 2020, por causa dessa pandemia, por causa dessas paradas, esses fechamentos necessários. Quantas empresas também fecharam as portas? Sabe, muitas vezes nós estamos andando por aí e a gente vê muitos salões que estão fechados e está lá, aluga-se. Então, uma firma, uma loja, algum comércio estava ali e agora já não está mais. Então, quantas surpresas tivemos em 2020. Agora, pensando no novo normal, então, o novo normal, essa palavra, né, o novo normal, ele vem dessas mudanças. E algumas dessas mudanças, claro, são necessárias. E nessas mudanças necessárias que aconteceram, nós entramos então em um novo normal. Então, qual mudanças? Bom, o uso das máscaras. Nós não usávamos máscaras, sabe? Muitos relutam em usar as máscaras, ainda estão relutando. E por quê? Por falta de costume. Os profissionais da saúde, eles já estavam acostumados já a estarem usando as máscaras, mas a população em geral, não. Eu estava esses dias com meu neto, o Lorenzo, e nós passamos então em frente a uma sorveteria. Então eu resolvi comprar alguns sorvetes para ele. Para mim também, mas para ele principalmente. E nós havíamos saído, ele estava no carro, mas ele tinha esquecido a máscara em casa. Então, quando nós chegamos ali, eu falei assim, olha, vou comprar um sorvete. E ele disse para mim, vovô, eu não vou poder entrar. Eu falei, por quê? Ele falou, esqueci minha máscara. Já estamos acostumando com algumas coisas. E parece que quanto mais nova a geração, mais se acostuma rápido com as mudanças. O uso do álcool gel. Bom, os profissionais da saúde já
usavam, já lavavam as mãos sempre, mas a população, em geral, ela não fazia isso, né? Então aí, ó, mais ou menos 9 meses depois de começar essa pandemia, todos os estabelecimentos que nós entramos têm álcool gel. Na verdade, não é todos os estabelecimentos, nós também. Eu, pelo menos, tenho no meu carro, sempre eu tenho álcool gel. E, claro, as mulheres hoje na bolsa que tem álcool gel. Não era costume nosso, o novo normal nos fez agora estar andando com esse álcool gel, andando de máscara de um lado para o outro. Meus irmãos amados, nesse novo normal, ou seja, onde as mudanças nos empurram para o novo, foi mudado a forma de cumprimentar. Eu acho que é uma das coisas que mais pega para os brasileiros, é a forma de cumprimentar. Parece que antes, quando a gente ia cumprimentar, a gente já via assim. Agora não, agora vem assim, ó. Parece que a gente quer brigar, na misericórdia. Então, a forma de se cumprimentar, ela já está mais distanciada. Eu vi algumas pessoas que se cumprimentam com os pés, então bate o pé um no outro. Parece que aquela canção sertaneja, alô galera, bate a mão e bate o pé, né? Agora é só bater mesmo, a forma de cumprimento. Bom, lá no Japão já não existia o cumprimento que existia aqui, então os japoneses chegam perto um do outro e apenas se curvam, é uma forma de se cumprimentarem. A grande maioria já está se adaptando a isso. É difícil as mudanças, sabe? Mas a grande maioria está se adaptando. Outra coisa que tem mudado é não entrar com os mesmos sapatos que você está na rua dentro de casa. Bom, esse não era um costume nosso, não faz parte da nossa cultura. Em alguns países, sim, faz parte da cultura deles, mas da nossa não. E a gente está falando bem aqui na nossa. Mas por causa disso, a gente tem mudado isso. Eu, pelo menos em casa, agora faço isso. Então, quando chegamos, nós tiramos sapatos, já tem outro preparado ali para entrarmos dentro de casa. Ou seja, é o novo normal. É o novo normal. Antes, não. Se alguém entrasse na sua casa, né, antes de tudo isso, ele ia entrar e você fala, não precisa tirar o sapato, não. Mas hoje, se ele entrar e já tirar o sapato, você não vai falar nada, deixa de ser sapato. Bom, outras mudanças estão acontecendo como forma de adaptação ao novo normal. Então, uma das coisas que tem acontecido, que as compras pela internet têm aumentado de maneira substancial, aumentado bastante. E olha, a previsão é de que irá aumentar muito mais. Então, muitas pessoas têm comprado e você recebe em casa. Até supermercado, tudo está chegando de casa. E por causa dessa pandemia, aumentou isso tremendamente. E algumas pessoas que não faziam isso, estão começando a fazer. E eu quero repetir, sabe, a geração mais nova se adapta mais fácil a tudo isso do que aquela geração um pouco mais de idade, como eu. Sabe, outra coisa, o home office, ou seja, aqueles que estão trabalhando de casa. Porque ele sai de casa, ele pega o carro, ele pega o ônibus e ele vai até a empresa, para lá na empresa ficar diante do computador. Mas diante, então, dessa pandemia, algumas pessoas já faziam isso, mas isso aumentou em muito. E as empresas viram que isso não é mal, isso é bom. A empresa vai diminuir as estruturas que ela tem, ela não precisa de banheiro para os funcionários, ela não precisa de cafezinho para o funcionário, ela não precisa pagar o transporte para o funcionário, ou seja, algumas mudanças elas estão aproveitando
elas estão acontecendo aproveitando esse novo normal. A igreja precisou fazer transmissões ao vivo, e nós entramos nisso. Precisamos fazer isso. Então, nesse ano, a maioria dos nossos cultos foi transmitido pela internet. Então, os nossos meninos aqui que cuidam da transmissão, eles quebraram a cabeça aí para descobrir fórmulas, porque nós não fazia isso, a gente não se preocupava, mas diante da necessidade dessas mudanças, então, assim estamos fazendo. Sabe, meus queridos irmãos, as mudanças, elas podem ser ruins, e elas podem ser boas também. Pensemos na questão dessas mudanças e desse novo normal. Até que ponto esse novo normal vai afetar a nossa fé? Até que ponto esse novo normal vai afetar o nosso relacionamento com Deus? As mudanças no começo são ruins, mas conforme o tempo vai passando, nós nos acostumamos com elas. E algumas mudanças que nós acostumamos, não vamos querer mais retroceder, vamos ficar com ela do jeito que está. Tem muitas pessoas que já se acostumaram a assistir os cultos nas suas casas, sentadas no seu sofá. Tem um lado bom? Claro. Mas até que ponto que isso vai mexer no nosso relacionamento e na nossa fé em relação ao nosso Deus? A princípio, essa mudança e esses cultos que fazemos por transmissão, e as pessoas que estão assistindo na sua casa, a princípio, é em nome da segurança. É em nome da segurança. Por causa do quê? Por causa da disseminação desse vírus que está por aí. Então, em nome da segurança, a gente não vai na igreja. Muitas vezes a gente vai no supermercado, vai na farmácia, vai trabalhar, pega o ônibus, pega o elevador, pega uma série de coisas, mas a gente não vai na igreja. Por quê? Por causa do perigo da contaminação, em nome da segurança. Então, as mudanças, eu falei que as mudanças podem ser boas ou elas podem ser ruins, sabe? Transmitir o culto pela internet, ao vivo, é uma coisa boa, mas até que ponto? Até que ponto nós vamos nos acostumar com isso? Nós já estamos lidando aí com a inteligência artificial. Quem sabe amanhã vai ter a igreja eletrônica, onde o pastor é uma figura, sabe? É um avatar que vai aparecer. Então ele, com a inteligência virtual, vai pegar a palavra e vai pregar, e nós podemos nos acostumar com isso. Será? A gente já tem acostumado com algumas mudanças, que não faziam parte de nossas vidas. Depois que nos acomodamos em algumas mudanças, meus irmãos, é muito difícil sair dela. Quando a gente fala em mudança, há um texto da palavra de Deus que mostra uma mudança radical. Foi uma mudança que aconteceu. Eu gostaria de fazer um paralelo desse texto com a nossa realidade de hoje. Precisamos notar algumas mudanças no comportamento. Então, os discípulos, eles experimentaram uma mudança radical. E nessa mudança radical, nós vamos notar algumas mudanças no comportamento dos discípulos por causa dessa mudança radical. Bom, os discípulos estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo, e por 3 anos e meio eles andaram juntos, e por 3 anos e meio eles viram os sinais, as maravilhas, os sermões do Senhor, o Senhor andando de um lado para o outro, os discípulos sempre juntos. Mas de uma hora para outra, Jesus foi preso, foi julgado, castigado,
morto na cruz e sepultado. O nosso Senhor, depois de tudo isso, ele foi morto e sepultado. Qual seria o novo normal na vida dos discípulos, então? Depois do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Bom, depois do sepultamento, o novo normal era viver sem a presença física do Senhor Jesus Cristo. Bom, a verdade é que eles não estavam preparados para as mudanças, e isso mexeu tremendamente com os discípulos e com o comportamento deles. Então vamos ver esse texto, para que depois façamos um paralelo com a nossa realidade. João capítulo 21, dos versículos 1 a 4. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Essa passagem aqui, meus irmãos amados, se trata da terceira aparição de Jesus depois que ele ressuscitou. Então Jesus ressuscita e vem a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo. E foi ali, junto ao mar de Tiberíades. Agora, note uma coisa importante. Os discípulos estão o tempo todo com Jesus. Mas Jesus morreu. Então Jesus agora ressuscita, mas não está o tempo todo com eles. Até apareceu para eles. Então essa mudança, veja só o que acontece. O que Pedro, então, ele disse que iria fazer. Depois da segunda aparição de Jesus, o que Pedro falou? Eu vou pescar. Poxa, eu pensei que Pedro iria dizer, eu vou orar. Eu vou estudar os textos novamente. Mas não. O que Pedro faz? Ele diz, eu vou pescar. Eles foram treinados 3 anos e meio. E agora, Pedro e mais 6 discípulos que estão com Pedro, vão pescar. A gente não vai ver nenhuma recomendação de Jesus, nenhuma, dizendo para os discípulos, olha, quando eu morrer eu vou ressuscitar, eu quero que vocês vão pescar. Não tem nenhuma recomendação. Sabe, o que Jesus havia falado para Pedro, um particular de Jesus com Pedro, o que Jesus tinha falado com Pedro, porque Pedro era pescador, isso é uma verdade, mas o que Jesus tinha falado para ele, vamos lembrar isso, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aleluia! O que é que Jesus falou que Pedro iria ser? Pescadores de homens. Então Pedro disse, depois que Jesus então ressuscita, o que Pedro faz? Vamos pescar. Homens? Não.
Estar sem a presença física de Jesus era algo novo na vida desses homens, de Pedro e dos discípulos, para todos os discípulos. Então, essa mudança, porque foi uma mudança, e isso, quando aconteceu, foi rápido, prenderam Jesus, e no outro dia, então, mataram Jesus. Tudo isso aconteceu muito rápido. Quem estava com Pedro? 6 discípulos. Então, eles foram pescar em 7. É o que o texto que nós lemos fala. Agora, meus irmãos, quantos discípulos eram? Eram 12, mas um está morto. Judas se matou. Então, tem 11. Eles foram pescar em 7. Então, cadê os outros 4? Uma coisa que a gente vê aqui é que nesse novo normal, depois dessa mudança que acontece, eles ficam meio numa situação, e o que eles fazem? Já não estão mais os 11 juntos. Um prefere fazer uma coisa, outro prefere fazer outra coisa. Nós não sabemos onde os outros 4 estavam, a Bíblia não fala sobre isso, mas eles não estavam juntos. Sabe, eu falei que as mudanças, elas são boas, mas podem ser ruins também. E eles estão em um novo tempo, em um novo tempo. Essa era a terceira aparição de Jesus, lembre disso. Olha só, João capítulo 21, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. É interessante que Jesus não foi reconhecido por eles. Depois eles reconhecem Jesus, mas Jesus tinha a mesma aparência. Estava num corpo glorificado, mas a mesma aparência. Mas nesse novo normal, eles não reconhecem o Senhor. Meus irmãos amados, 2021 promete um tempo novo para nós e um tempo de mudanças. Um tempo de mudanças. Diante do novo normal, não podemos nos esquecer que Cristo nos salvou e nos entregou uma missão em nossas mãos. Muitas coisas vão mudar em 2021. Há um novo normal para enfrentar, mas nós não podemos esquecer que foi Ele que nos salvou e que entregou em nossas mãos uma missão. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante do novo normal e diante daquilo que é reservado para nós em 2021, não podemos, em hipótese nenhuma, voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes de Cristo. Nós não podemos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles foram pescar. Não era uma recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam diante do novo. E talvez, isso não está na Bíblia de jeito nenhum, um tivesse falado para o outro: vamos, qual o problema? Qual o problema de pescar? Não tem problema nenhum. Mas não era isso. Eles não foram treinados 3 anos e meio para ir pescar, para voltar para os seus barcos, para voltar a fazer aquilo que eles faziam. Misericórdia.
Diante do novo normal que está aí nesse 2021 para nós, não podemos nos esquecer da nossa comunhão com Deus. Da nossa comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos amados, muitas vezes a nossa comunhão está restrita ao culto, e como agora nós estamos diante dos cultos presenciais, muitas vezes eu esqueço de assistir, mas depois eu vou lá e assisto um pedacinho que me interessa, eu vou pular o louvor, eu vou adiantar, essa parte da pregação está chata, então eu adianto um pouquinho, e sabe por quê? Eu quero assistir para que a minha consciência diga para mim mesmo, você está tranquila, você viu o culto. Diante do novo normal, não podemos esquecer da nossa comunhão com Deus. É isso que agrada a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa comunhão também não é apenas com Deus, mas com pessoas. Com pessoas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso agrada a Deus, em nome de Jesus. Diante do novo normal, desse desafio que está aí em 2021, que está chegando, temos que tomar muito cuidado, pois diante desse novo normal, podemos não mais reconhecer Jesus. Cadê? Já não conhece mais. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E diga-se de passagem, as novas gerações. E sabe por quê? Porque elas aceitam as mudanças muito mais rápido do que nós. Misericórdia, misericórdia. Tem duas coisas que sempre será igual. Em tempo de pandemia, sabe, em tempo das restrições, será igual. Em qualquer tempo vai ser igual. Em primeiro lugar, sabe que vai ser sempre igual? É que sem Jesus, o fracasso será uma realidade em nossas vidas. Sem Jesus, o fracasso é uma realidade em nossas vidas. João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada, não era plano de Deus, não era vontade de Deus, eles não tinham que estar lá. Mas diante das mudanças que aconteceram, eles não sabiam o que fazer. Meus irmãos amados, o que causa medo em nós é porque esses homens tiveram uma faculdade de 3 anos e meio com o melhor dos mestres, o mestre perfeito, o mestre bendito. Se eles, no dia depois de uma mudança, não sabiam o que fazer, e nós, que não tem o mestre perfeito aqui na terra, misericórdia. Por isso, a primeira coisa que sempre será igual em qualquer tempo, é que sem Jesus, o fracasso será uma realidade em nossas vidas. Mas há uma outra coisa que será sempre igual em qualquer tempo, no tempo de pandemia, no tempo bom, no tempo de guerra, no tempo de paz, em qualquer tempo vai ser igual. João capítulo 21, versículo 6, diz assim, depois nós vamos pular para o versículo 11. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe uma coisa que nunca vai mudar?
é que com Jesus sempre vamos contar com os milagres e as provisões de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Diante desse novo normal, estamos com medo da Covid, estamos com medo de morrer, estamos com medo de tudo, estamos trancados, e por causa disso, eu vou assistir tudo pela internet, eu não vou sair de casa. Meus irmãos, quantas pessoas não saíram de casa e pegaram Covid? Quantas? Misericórdia! Temos uma missão a fazer, meu irmão e minha irmã, temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque diante desses milhares e milhares de pessoas que morreram com Covid, quantas delas morreram sem Cristo? E quem tem a missão de levar a palavra para esse povo é a igreja, e você faz parte dessa igreja. E diante desse novo normal, você não pode ficar intocado, achando que todo mundo vai te contaminar. É você que tem que contaminar os outros com Jesus. Esse deve ser o nosso normal, sempre, sempre. Esses dias, meu filho foi a trabalho num albergue. E como enfermeiro ele foi ali e foi fazer alguns exames junto com uma equipe da prefeitura, porque é um trabalho da prefeitura aqui de Santo André. E são moradores de rua, pessoas muitas vezes entreguem as drogas, a bebida. E ali então, quando eles entraram lá, você sabe que o cheiro daquelas pessoas não agrada. E um daqueles moradores de rua, sem máscara, chegou perto do meu filho e disse para ele: posso te dar um abraço? O que ele fez? Abraçou. Abraçou. Meu Deus, e se ele tem Covid? E se ele não tem? Misericórdia. Esse é o problema do novo normal. O novo normal, nós estamos distanciando de todo mundo, em nome da segurança, e em nome da minha segurança, e em nome de que eu tenho filhos para criar, eu tenho uma casa para sustentar, em nome de tudo isso, eu esqueço de Jesus Cristo, da sua ordem, da missão que Ele deu para mim. E aí, chega um momento, eu estou tão distanciado dele, que eu já não reconheço mais. Até o dia que eu fracasso. E quando eu fracasso, eu preciso ir até a praia de novo. E quando eu chego na praia, eu encontro Jesus Cristo. E Ele diz para mim: pode lançar a rede novamente. Agora você vai pegar. Essa é a grande misericórdia desse Deus tremendo e maravilhoso. Meus irmãos amados, nós, na verdade, não sabemos como será o novo normal em 2021. Mas o que sabemos é que Jesus sempre será o mesmo bom pastor que cuida das suas ovelhas, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra, seja em tempo de muita saúde, seja em tempo de pandemia. O novo normal não pode fazer você se afastar nem da igreja do Senhor Jesus Cristo, nem do próprio Deus, e nem esquecer a missão que Ele tem para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus amado e glorioso, misericórdia. Misericórdia, Senhor Deus amado. Quantos perigos tem por aí, quantas coisas. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele, Senhor Deus amado, que abre as suas asas, e debaixo das tuas asas estamos seguros. O Salmo diz isso, Senhor Deus amado. Deus amado, obrigado por encontrar em Ti, Senhor Deus amado, o apoio necessário. Obrigado por sua misericórdia, Senhor Deus amado, mas eu peço que o Teu Espírito fortaleça cada um de nós, Senhor Deus amado, para que neste ano que está chegando, neste 2021, Senhor Deus amado, diante desse novo normal, possamos continuar sendo, Senhor Deus, servos do Altíssimo Deus. Possamos, Senhor Deus, continuar pregando o Teu Evangelho, edificando vidas, Pai amado, para a glória do Teu nome.
O Senhor sempre será o nosso Deus da provisão. Senhor Deus, obrigado, obrigado. Porque se não fosse o teu Espírito, aqueles discípulos tinham se dissipado. Mas o Senhor derramou do seu Espírito. E o mesmo Espírito que veio sobre eles, agora está sobre nós, Senhor Deus amado. Não é o espírito de covardia, mas de poder, Senhor Deus querido, que está sobre nós. Nos ajude a sermos, Senhor Deus amado, teus servos em todo o tempo. Assim, nós imploramos a sua bênção, a sua graça, a sua direção maravilhosa sobre nós. Pai bendito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar nossos irmãos para que a gente pudesse estar encerrando esse louvor, adorando ao Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos estar, obrigado, nós vamos estar orando por aqueles que precisam de uma intervenção do nosso Deus, precisam de um milagre, de uma bênção. Talvez você precise de uma rede bem cheia. Esse é o nosso Deus, que pode fazer esse milagre em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vamos orar. E vamos orar pelos pedidos de oração, que sempre temos orado. A urna não está aqui em cima, né? O que está aqui ainda é a árvore de Natal, mas ela está ali embaixo. Nós vamos interceder por cada pedido de oração e pela sua necessidade. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, por cada pedido que foi colocado nessa urna. Pai amado, por todos eles, cada dia deste ano, Senhor Deus amado, nós imploramos a manifestação do seu poder. Senhor Deus, que caia por terra toda sentença maligna, para que prevaleça a tua bênção sobre o teu povo, ó grandioso e maravilhoso Deus. Pai bendito e soberano Senhor, obrigado por dar a nós esse privilégio, Senhor Deus amado, de poder falar contigo. Abençoe os meus irmãos queridos que estão assistindo esse culto, estão participando desse culto, Senhor Deus amado. Senhor Deus, conceda a tua provisão. Esse ano ainda não acabou, o Senhor é Deus que pode prover ainda este ano. E nós pedimos o seu milagre, Pai querido, para a glória do teu nome. Conceda a tua vitória, conceda a saúde, Pai. Conceda a sua bênção ao teu povo que clama em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe cada ministério desta igreja que trabalhou, Senhor Deus amado, para que esses cultos acontecessem, para que, Senhor Deus amado, nos nossos cultos o teu nome fosse exaltado, para que, Senhor Deus, fosse tão longe, Pai querido, a nossa pregação, Senhor Deus querido. Abençoe o teu povo e firma o teu povo, para que possamos continuar na tua presença, ó soberano e maravilhoso Deus. Assim, nós imploramos o seu favor, Pai amado, e agradecemos por sua misericórdia. Pai querido e maravilhoso Deus, com muita alegria queremos declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, maravilhoso Deus, muito obrigado. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Antes de nós louvarmos a Deus, quero só lembrar, quarta-feira, dia 30, não teremos culto. E no dia 3, no domingo, o culto será transmitido. Não será um culto presencial, nós vamos estar transmitindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no mesmo horário, em nome de Jesus, no mesmo horário. Meu irmão, minha irmã, talvez você vai passear, você vai ter a oportunidade de passar junto com outras pessoas, amigos, parentes. Faça isso como cristão, como servo de Deus, em nome de Jesus. Dê testemunho de servo de Deus onde você estiver, em nome de Jesus. Amo você, quero o seu bem, quero a sua vitória.
Quero a alegria no seu coração, em nome de Jesus Cristo.